Vamos colocar de pé. Convido os irmãos a abrir as escrituras em Salmo 23. Salmo 23 fica mais ou menos no meio da Bíblia. Não fecha a Bíblia, coloca no meio. Vai cair lá, se não cair, vai cair próximo. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Salmo de Davi. E aqui tem o título Pastor de Deus. Assim diz Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, em algumas estações de pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelos dedos da justiça, por amor ao teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Os irmãos podem se sentar. Esse salmo é um salmo muito conhecido. A grande maioria dos cristãos conhecem esse salmo de cor. Não só agora na nossa época, como na época de Jesus, também no passado, antes de Jesus, esse salmo era muito citado. Esse salmo foi escrito por Davi. Um dos salmos escritos por Davi. Na verdade, Davi, ele foi autor de aproximadamente 73 ou 74 salmos. Eu digo 73 ou 74 porque muitos salmos acreditam-se que pode ser de Davi ou do próprio Moisés, que é o Salmo 91. Só que antes de entrar propriamente no capítulo 23, nesse Salmo de Davi, eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre o livro de Salmos. O que é o livro de Salmos? Uma vez eu ouvi um irmão dizer: o livro de Salmos, ele é um livro para quem crente que gosta muito de ler a Bíblia. Só ler Salmos. Não é bem por aí. Porque esse Salmo é uma coletânea de livros que são livros maravilhosos. Os Salmos é uma coletânea do quê? De poemas, de cânticos, de orações, e eles expressam nada mais que a própria vida do escritor. Quando os Salmos eram, no momento em que eles eram escritos, os escritores colocavam aqui as suas vidas. Entre os escritores, Davi escreveu 74, Asaf escreveu 12, os filhos de Coré escreveram 9 salmos, tinha Etã, que escreveu mais um, Emã, junto com os filhos de Coré, escreveu mais um também, Salomão escreveu ao menos 2 salmos, e Moisés escreveu de 1 a 2 salmos. Só que contém aqui 150 salmos. Desses 150, alguns nós sabemos a quantidade não que relata, mas que nós conseguimos entender quem são os autores, os escritores. O Hudson, que é bom de conta, vai contando comigo. 74 mais 12
mais 9, mais 1, mais 1, mais 2, mais 2. Quanto deu? 100. Se a conta do Lúcio não estiver correta, eu tenho que estar, porque daí engenheiro geralmente não é uma conta, são 100 salmos que nós conhecemos na Bíblia que tem o nome dos escritores revelados. 50 não. Por quê? Porque acreditam-se também que os salmos, eles vieram, né, de geração em gerações, passando dos pais para os filhos oralmente. Então tem aí na faixa de 49, 50 salmos que nós não sabemos. E os salmos ele não foi escrito em só período. Ele não só foi escrito por várias pessoas, como também em épocas e períodos diferentes, podendo perdurar até quase 1000 anos. Então, foram autores diferentes e épocas diferentes. Mas qual que é a relevância disso? Por que, irmão, você está citando isso? Por que a gente tem que saber disso? A questão não é que vocês tenham a saber. Eu estou citando isso por quê? Para que vocês entendam que os salmos não é uma coisa de livro qualquer. São livros inspirados pelo próprio Espírito Santo. São livros que foram escritos tendo em vista a vida das pessoas, que elas viviam. Por exemplo, o Salmo 90, eu acho que foi 90, que Moisés escreveu. Lá ele fala, o Senhor é o nosso Deus de geração em geração. Aí ele fala, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem, como o dia da noite. Ensina-me a contar nossos dias de maneira que alcancemos os alcançados. Então, essas são as palavras de Moisés. E ele fala que os nossos anos passam como a gente se conta. E também esse salmo tem aquela frase famosa que fala assim que os nossos anos chegam aos 70. E se alguém por sua robustez chega aos 80, né? O orgulho deles é o enfado cansado. Então, esse salmo também fala sobre isso. E o salmo 91 é o salmo de Moisés, que também é um salmo muito conhecido, que fala aquele que habita o som do Altíssimo, a sombra do potente descansará. Direi, meu Deus, ele é meu refúgio, minha fortaleza. Então veja que esses salmos, eles personificam realmente o que esses escritores viveram. E esses salmos também, só para finalizar essa parte, eles eram divididos originalmente em livros, 5 livros. Eles em 5 partes, né? Eles eram divididos. E muitos contestam a quantidade de salmos, porque aqui na Bíblia fala 150. Só que alguns salmos foram juntados, outros salmos são repetições de salmos que já vieram antes, mas isso é irrelevante, tem 150, menos ou mais. Mas isso aconteceu principalmente na Septuaginta. O que é a Septuaginta? Foi a primeira tradução do hebraico para o grego, que isso aconteceu por volta mais ou menos do século III, século II a.C., porque isso aconteceu em Alexandria, que era a língua franca do Mediterrâneo Oriental, que era Alexandria, na época da Alexandre Grande. Então aconteceu a Septuaginta, que era as traduções de 70, e isso também aconteceu gradativamente, isso foi de uma vez só. E nessas tradições, como todo mundo sabe, existe o que a gente chama de transliteração. Ela não muda o sentido, mas ela pode mudar essa estrutura também. Então, hoje nós temos 150 salmos, mas tem salmos que eles foram juntados uns com os outros, divididos até em 2 salmos. Mas, enfim, o livro dos salmos não é um livro qualquer. É um livro que as pessoas escreveram com gotas de suor, com gotas de sangue. É um livro que, acima de tudo,
por tudo que as pessoas passaram, o intuito delas é o quê? Agradecer a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus. E esses salmos também, para o povo de Israel, né, eles conheciam muito como os cânticos. Hoje nós cantamos louvores e existem duas extremidades na igreja, nas igrejas hoje. Existe aqueles que ensinam, e não precisa muito de pregação, porque os louvores já são uma verdadeira pregação. Sim, o louvor é uma pregação, mas também precisa. Então, é uma dificuldade. E existe outros também que falam, para que ficar cantando, ficar não vou para a palavra logo de aprender. Gente, uma coisa que existe na Bíblia, que Jesus ensinou, é o equilíbrio. Os hinos, os cânticos de adorações, os cânticos que fazem nós nos achegarmos a Deus, eles são muito importantes. A pregação da palavra de Deus também é importante. Nós temos que aprender a colocar tudo isso na balança. Não podemos usar dessa beleza nem para um lado e nem para o outro. Amém? Agora, nós estamos vendo aqui, ao capítulo 23, propriamente dito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como eu disse, os salmos foram escritos, esse principalmente por Davi, tendo em vista a sua própria vida. O que cada um escreveu é o que eles estavam passando, é o que eles estavam vivendo no momento. E aqui fala, o que Davi disse aqui? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está dizendo o quê? Que o Senhor é o pastor de todo mundo, de toda a nação. Não é isso que Davi está dizendo, é porque aqui ele está falando dele. Entendam uma visão aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava falando que o Senhor é pastor dele. Ele escreveu esse salmo. Vocês vão entender por quê. Para que fique mais fácil de entender, eu quero ler esse texto aqui, tendo em base os costumes do Oriente daquela época. E também, eu queria falar um pouco sobre quem escreveu esses salmos e por que escreveu esses salmos. E também, eu quero explicar de uma forma para que vocês entendam por que eu quero levar isso. Essa primeira explicação tem em base, ou tomando por base, os costumes do Oriente Médio. Porque quem foi Davi? Todos conhecem e sabem quem foi Davi. Davi, desde novo, já era pastor de ovelhas. O hino que a nossa irmã perguntou aqui fala sobre o momento em que Samuel foi ungir Davi. Ele chegou à casa de Jessé, por Belemita, porque era de Belém, da Jordânia. Quando ele chegou lá, todos os filhos de Samuel se apresentou, mas Davi não estava lá. Por que Davi não estava lá? É por isso que eu quero, junto com a leitura também, falar sobre os costumes do Oriente. Porque se já se perguntaram por que Davi não estava lá? Porque veja, quando um profeta chegava numa terra, quando o profeta chegava em algum lugar, todo mundo ficava sabendo. O profeta chegou ali. Vocês lembram do Sodoma e Gomorra? Quando Ló chegou lá, os homens não foram lá procurar eles, e o Ló já sabia que eles estavam lá. Antigamente não é igual hoje. Por exemplo, se eu vou na casa da irmã Lídia, vou lá fazer uma visita para a irmã Lídia, para o irmão Valmir, vocês acham que todo mundo lá vai estar sabendo? É diferente. Aqui nós estamos falando de um contexto diferente, de uma época diferente. Não é como hoje. Só que o fato é que Davi não estava lá. Onde estava então Davi?
Por que Samuel disse? Nós não aceitaremos a mesa enquanto eles não estiverem aqui. Quanto tempo Samuel esperou? Por que Samuel fez isso? Onde estava Davi? Mas Davi estava logo ali. Era só ter chamado dele. Irmãos, antigamente, Davi era novo ainda e já pastoreava. Por que Davi já pastoreava? Porque a região lá era uma região pessoal mais pobre. Não tinha muitas profissões. E a principal profissão, não só naquela época como nos tempos de Jesus, era pastor de ovelha. Embora era uma profissão que não era muito apreciada. A profissão do pastor era uma profissão da Israel. Era a profissão dos povos, a profissão do pastor da época. Embora fosse muito importante. Mas Davi, desde que já apresentava as ovelhas, por quê? Porque as ovelhas, eles colocavam, inclusive, se vocês estudarem, procurarem ser um pastor de ovelhas, vocês vão ver que tem muitas crianças que pastoreiam também. Por quê? Porque a ovelha, ela se acostuma com o pastor. Então eles colocavam as crianças desde novinha, por quê? Porque se caso o pastor precisasse se ausentar por algum motivo, um filho ou a filha, colocava o rebanho. Porque o rebanho, eles não iam no campo. A ovelha, você acostuma com qualquer um. Por exemplo, eu sou pastor de ovelhas. O meu marido também é pastor de ovelhas. Eu tenho dívida com o meu marido. O que eu vou fazer para pagar ele? Tem dinheiro? Eu posso. Eu vou dar ovelhas para ele. Ele vai aceitar? Não. Ele não vai aceitar de forma alguma. Por que ele não vai aceitar? Ele não vai aceitar porque a ovelha não vai acostumar com ele. Se eu der 10 ovelhas para ele, as 10 ovelhas vão morrer, vão definhar, vão passar fome e não vão comer, porque não vai acostumar com ele. A única forma dele aceitar essas 10 ovelhas é se ele for açougueiro. Aí ele vai aceitar as 10 ovelhas. Caso contrário, se ele for o pastor de ovelhas excluído, inato da profissão, ele não vai aceitar. Por quê? Porque as ovelhas não se acostumam. Então é por isso, desde cedo, se colocam, e até hoje em dia assim, no Oriente, se colocam crianças para cuidar de ovelha. Por quê? Porque a ovelha não se acostuma. Tá? E Davi estava cuidando das ovelhas. Davi, quando ele escreve esse salmo aqui, ele diz: Senhor é meu pastor. Ele conhecia o real significado dessa palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que, irmãos? Porque é o que ele fazia. Davi, ele não deixava faltar nada para as ovelhas. E muita gente pensa que pastorear a ovelha é uma coisa simples, não é não. Ainda mais lá, não só naquela época como hoje. Não só naquela época como hoje é difícil. Por quê? Porque no deserto é assim. Uma hora tem água aqui e uma nascente. Daqui a pouco a água seca. Aí tem que ir em outro lugar atrás de água. Por quê? Porque senão você fica bem longe de uma. Aí você tem que começar a virar as peças. Por que os pinguins são nômades? Por que Abraão era nômade? Justamente por causa disso. Eles não podiam ter que ficar parados num lugar só. Por quê? A água acabou aqui, apareceu lá, eles tinham que ir de água. E o pastor de ovelha também é assim. O pastor de ovelha, às vezes ele andava em muitos casos, ele andava de 3 a 4 quilômetros para levar as ovelhas para poder passar. Por quê? Porque não tinha passagem em todos os lugares. Era deserto, não tinha água em todos os lugares. E Davi, quando ele escreve esses salmos, ele sabia exatamente o significado do Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque toda vez que ele escrevia uma dessas palavras, ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando do cuidado que ele tinha para as ovelhas. E ele sabia que era esse mesmo cuidado que o Senhor tinha com ele.
Ele diz aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Porque ele também não deixou faltar nada para as ovelhas. Davi não deixou faltar. Ele fala aqui, ó: deitar-me fazem verdes pastos, ou em pastos verdejantes. É por causa disso que eu falei para vocês. Às vezes o pastor caminhava de 3 a 4 quilômetros para poder conseguir água para as ovelhas. E um fato curioso, irmãos, quando a gente olha aqui, deitar nos pastos em verdes pastos ou pastos verdejantes, todo mundo já lembra logo daquele pasto, daqueles livros infantil, sabe? Aqueles livros de criança que tem um monte de ovelha muito bonitinha, aquele pasto verdinho, que é verde, parece um campo, não é assim não, irmãos. O pasto verdejante que Davi diz aqui não é igual ao pasto que eles tinham lá no Oriente, que eles têm até hoje. Aí é uma mistura de terra com grama quase verde, quase morrendo. Não é igual hoje, não é igual ao Brasil. É muito diferente. E ele diz aqui também: guia-me as águas tranquilas. Por que guia-me as águas tranquilas? Porque Davi tinha um problema, não somente com todos os pastores da ovelha tinham um problema. A ovelha, se ela chega no lugar para beber água, ou a água para ela não está boa, está suja, ou a água está agitando, ela não bebe. A ovelha não bebe. Por isso que ele escreve aqui: guia-me mansamente as águas tranquilas, porque a ovelha não bebe qualquer água. A ovelha não bebe água suja. Agora, enquanto eu for falando essas coisas, eu quero que os irmãos vão na mente de vocês, entendendo por que as coisas do passado eram condição e por que tudo isso serve para apontar por que Jesus foi apontado como ovelha. Entendam isso na mente, conforme eu estou explicando. As ovelhas não bebiam qualquer água. Então era complicado, irmãos. Ser pastor de ovelha não era simples. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O que é o vale da sombra da morte? Aqui tem um significado espiritual. A gente está falando do contexto do Oriente Médio. O vale da morte, não se sabe ao certo de qual vale da morte Davi está falando. Porém, o vale da morte mais conhecido fica no caminho entre Jericó, no caminho entre Jericó e Jerusalém, na proximidade do Mar Morto, que fica o vale. Só que lá é o vale das águas profundas, porque lá é com uma prisma de quase 450 metros. E é uma região montanhosa e rochosa. Vocês já viram um vídeo naqueles lugares, tem até hoje, os ônibus de turismo passando ali, uma estradinha bem fininha no meio da montanha, do lado do sol vivo. Esse é o vale da sombra da morte. E às vezes as ovelhas vão ser conduzidas por lá. E elas vão tudo, se procurar na internet, vocês vão achar algum vídeo assim. As ovelhas ficam tudo em linha indiana, passando ali, acompanhando o pastor. Então aqui é o vale da sombra da morte que Davi está vendo. E não teria mal algum, porque tu estás comigo. A ovelha, irmãos, na presença do pastor, quando tem algum ataque, quando tem alguma adversidade, quando tem algum perigo, elas se juntam ao pastor e elas vão junto. Por isso que ele diz aqui, não teria mal algum, porque tu estás comigo. Porque as ovelhas se sentiam protegidas quando Davi estava com ela. Tanto que ele teve conta do cenário que ele matou por escuridão para defender as ovelhas. Então as ovelhas se sentem protegidas.
ele escreveu o que ele estava passando. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, ele tinha a vara e o cajado. A vara era para bater na ovelha. E o cajado, ele era para, geralmente a ovelha cair no buraco, o cajado é assim, puxava ela. Inclusive, uma coisa bem interessante. Vocês já viram uma foto de Tonkamon? A tumba de Tonkamon? Não tem dois negócios assim, ó, na tumba do faraó, do Tonkamon? Muita gente não sabe, mas essa é a vara e o cajado do pastor. Por quê? Porque os faraós, eles se tinham como pastor do povo, como provedor do povo. O faraó ele é o próprio Deus. Assim era o costume. E você foi na internet, eu achei que todo mundo na mão, eu vi essa foto uma vez. Aí eu olhei assim, gente. Aí depois eu olhei as peças que eu vi lá, era a vara e o cajado do pastor que tem na tumba de Tonkamon. E veja só, para que o pastor usava a vara? Para bater de verdade. E ele vai dar uma pancada na cabeça da ovelha mesmo, aquelas ovelhas que o Jonas, sabe? Está todo mundo ali andando e sempre chega a dar uma pancada mesmo. Eu falo, o pastor era gente, imagina só, o pastor não era ruim. Imagina, naquela época, debaixo do sol escaldante, você andar de 3 a 4 quilômetros para levar as ovelhas para beber água, não é tão simples assim. Então, de vez em quando, ele tinha que descer o cacete mesmo das ovelhas. Só que, com todo o amor, ele também cuidava das ovelhas. Tinha momentos, isso da história, que tinha pastores que chegavam a quebrar a casa das ovelhas. Da São João, porque tinha aquelas ovelhas que toda vez você vai ficar ela. Porque assim, explicar como é que funciona. Tinha o aprisco. O que é o aprisco? O aprisco era um monte de pedra, era tipo um osso, imagina. Encheu de pedra e ficava só uma porta ali. E aí um monte de pedra e eles colocavam, porque às vezes a gente ouve falar em aprisco, a gente pensa logo nas granjas que tem hoje em dia, né? Eu falo que bonitinho, coberto, não, aprisco era praticamente um monte de pedra, porque o pessoal era pobre, então não tinha tanto que não tinha recurso na época, como também os pastores eram pobres, não tinham recurso para fazer coisas grandiosas. Então, o aprisco, é só um monte de pedra. É um monte de pedra e ficava só um espaço assim. E quem ficava ali na porta? O pastor. É por isso que Jesus diz lá em João, a gente explica capítulo 10, versículo 7, ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque o pastor ficava na porta. Aquele que entra pela porta é o bem, mas aquele que não entra pela porta é o ladrão, o salteador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir as ovelhas. E também, muitos pastores, eles pegavam aquele círculo de pedra, imagina um círculo de pedra, e numa parte eles ficavam pedra e ficava uma portinha. E eles enchiam de arbustos, galhos secos e de espinhos. Para quê? Para que os predadores não pudessem passar por ali. E o próprio pastor ficava deitado, ou seja, Davi ficava ali. Ele ficava bem ali, uma portinha. E quando dormia, irmãos, as ovelhas dormiam. E quem dormia na porta? O pastor. Quem que ficava exposto primeiro? Era o pastor. Para proteger as ovelhas. O pastor ficava ali. E tem casos também, tem alguns apriscos que eles faziam perto de cavernas. Né? Tem um pouco dentro da caverna. E para ter era muito frio. Aí quando chegava a noite, as ovelhas podiam entrar no caminho e ficar juntinho ali para se aquecer. Elas dormiam ali. E onde o pastor continuava? Na porta. E quando ele falou aqui, quando a gente diz aqui, o Senhor é o meu pastor,
pastor de Israel, é isso que está falando. Ele está falando que o Senhor é o meu pastor. Ele escreveu isso dizendo que o Senhor era o pastor dele. Porque ele escreveu isso. Meus irmãos, por que a Escritura ela é inspirada? E a prova de que realmente elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Quando Davi escreveu esse salmo, ele pensou: bom, vou escrever aqui, vai fazer parte de uma coletânea, que vai fazer parte de um cano que vai chamar Bíblia, e daqui muitos e muitos anos eles vão ler isso. Era assim? Não era assim. Não é assim. Paulo, quando escreveu as cartas, as 3 epístolas que ele escreveu no Novo Testamento, ele escreveu para quem? Para as igrejas. Paulo escreveu para nós? Negativo. Paulo não escreveu para nós, mas por providência divina chegou até nós, porque Deus fez que chegasse até nós. Por quê? Paulo escreveu para as igrejas, mas Deus fez com que essas cartas fossem escritas para nós. Então veja só, Davi não escreveu para nós, Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o pastor dele. É isso que Davi está escrevendo, que o Senhor é o pastor dele. E continuando aqui: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa perante mim, isso aqui lá, já vem costume assim. Às vezes, vamos supor que é só um exemplo, tá? Uma figura só para você poder entender, porque existem várias formas de explicar isso. Mas, por exemplo, os teus inimigos querem te pegar. E vocês estão lá, alguém vem e te hospeda. Os inimigos não podem fazer nada com você. Vocês lembram, você está agora de volta? Vocês lembram que aqueles homens daquela cidade queriam pegar a hora para o dele? Eles fizeram isso? Eles estavam na hora do meu, mas por que eles fizeram isso? Por quê? Porque quem nos pegou era o Gideão. Então aqui, na verdade, quando Davi já chega no versículo 5, ele muda a simbologia. No versículo 5, na simbologia que é mudada, Deus já não é mais o pastor. Deus já é o anfitrião. Vocês entenderam? Isso eu estou falando, veja só, com base nos costumes da época, com base no Oriente. E aí, continua aqui: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transporta. Unge a minha cabeça com óleo. O que Samuel fez com ele? Então, isso era um costume, e também desde a época de Arão, né, que foi o primeiro sacerdote. Era Arão, depois veio Arão. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transporta. Só que também era um costume das pessoas receberem os visitantes, porque antigamente, irmãos, não se tomava muito banho naquela época. Não se tomava mesmo muito banho. Porque assim, hoje você está todo dia na sua casa. E mesmo quem trabalha fora, ele dorme no lugar. Ali ele chega no banho de segurança. Antigamente não. Antigamente era uma caminhada longa. Então, não se tinha o costume de tomar banho todos os dias. E o costume era quando a pessoa chegava, você recebia ela com lavando os pés, né, despejando óleo, que foi o que Maria Valona fez com Jesus na casa de Simão. Então veja que isso são costumes. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui, Davi também está falando de Deus para com ele. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, irmãos, veja só. Davi está falando que o Senhor é pastor dele e nada vai faltar dele. Mas veja só. Os escritores da época, eles não sabiam que as escrituras viriam até nós hoje, que nos alcançariam. Eles não sabiam de nada disso. Mas Deus, que é supremo, conforme a pregação do irmão Eduardo,
há um tempo atrás aqui, provavelmente, a fabulosa, magnífica obra de Deus. Porque Deus controla tudo. Davi escreveu isso falando dele mesmo e agradecendo ao Senhor, porque o que ele viveu com as ovelhas, não se sabe ao certo, tá? Em que é exatamente a sua vida, Davi escreveu esse salmo. Embora alguns dizem que foi mais no final da vida, né? Mas não se sabe exatamente em que momento. Mas assim, o tempo de Davi passou. E Deus fez com que esse escrito de Davi, falando sobre a própria vida dele, venha sobre a nossa. Para que, irmãos? Para que hoje, lendo isso que Davi escreveu, nós pudéssemos perguntar ao nosso Deus: o Senhor é o meu pastor? Pense com você mesmo: o Senhor é o teu pastor? Você tem essa percepção da vida dele? Você pode falar como Davi falou: o Senhor é o teu pastor? Porque isso se trata do que Davi escreveu da própria vida dele, mas da tua vida. Davi escreveu isso porque essa é a vida dele. Ele viveu isso de verdade. Ele viveu isso intensamente. Mas e você? Você lê esse salmo tão lindo, o Senhor é o meu pastor e tal, não importa. O Senhor realmente é meu pastor? Você acredita realmente nisso? Jesus é o nosso pastor. O Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Essa palavra me faltará, irmãos. No original hebraico, né, pela consideração, acredita-se também que ela possa ser traduzida como: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E se o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, por que eu tenho falta de muita coisa ainda? Por quê? Por que eu não tenho o carro que eu esperava ter? Por que eu não moro na mansão que eu esperava morar? Por que eu não tenho o iate que eu tanto desejo ser? Se o Senhor é o meu pastor, de nada ele faltar, de nada ele falta. Irmãos, vejam só. Jesus Cristo é o nosso pastor. E realmente a gente não tem falta de nada. Porque, vejam só, uma vez me dói o coração quando eu vejo esse tipo de pregação. Eu ouvi uma pregação que dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente tem que viver uma vida abundante, uma vida com muita abundância, porque está escrito na palavra que nada vai faltar. Irmãos, Jesus, o nosso pastor, ele diz o que ele ia prover para a gente. E ele fala: se tiver que comer e beber, você vai ser contente. Jesus Cristo não veio prometer vida abundante para ninguém. Ele morreu e ele era a própria vida. Mas ele morreu e ressuscitou para que a vida estivesse em nós. E ele é a vida. Para que nós tivéssemos vida abundante? Não. Para que nós tivéssemos a vida. Jesus Cristo que morreu para que a vida viesse em nós. E para que nós a tivéssemos em abundância, mas o que? A vida. Porque o importante do Evangelho, irmãos, não é simplesmente comer e beber. Porque isso, Deus prometeu que não ia faltar para nós. Que o justo não ia mendigar o pão. E realmente isso não acontece. Essas são as promessas de Jesus. Então, irmãos, nós temos que aprender a separar vida material, bens materiais de Jesus Cristo, de Evangelho. Mas o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte:
Eu não estou falando contra você ter bens materiais, não estou falando contra nada disso. Ainda porque eu acredito que você tem sim que correr atrás. Você tem que procurar melhorar de casa, melhorar de carro, melhorar de emprego. Você tem que procurar melhorar a cada dia. Na tua profissão, você tem que fazer curso, você tem que procurar meio de melhorar. Mas entenda o seguinte: o teu crescimento material depende de você. Não é uma promessa de Deus. Deus vai te ajudar e vai te abençoar. Por quê? Porque se Ele não te der saúde, você não vai fazer nada. Às vezes nós temos tanta preocupação, nós temos tantas aflições. Mas veja só, o dia que você cair doente na cama, com câncer terminal, você vai achar que a dor você vai apenas querer sobreviver. Você vai apenas querer comer e beber. E é disso que a Bíblia ensina. Porque depois que você estiver doente na sua cama, você não terá mais vários problemas. Você terá um problema só. Que é o problema que pode te levar à morte. Veja só, queridos. O Senhor é o pastor ordenado por Deus. Você quer ter muitas coisas na vida? Trabalhe duro, acorde cedo. Não espere Deus. Porque a Bíblia fala que deixa os passarinhos dos céus. Eles não ajudam em fogueira, eles não plantam, eles não colhem. Mas o Pai Celestial os alimenta. Agora veja só. Vocês já viram alguma cena? Os irmãos já viram, pode falar, não tem problema. Alguma cena de algum passarinho no topo de uma árvore, com o biquinho aberto, e de repente o vento vai lá, busca aqui, que ela tem um corno na boca do passarinho. Não. O próprio passarinho, o Pai Celestial dos alimentos, vai atrás dessa alimento. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que se você for atrás, se você tiver garra, se você tiver determinação, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai te dar posse, vai te dar um carro novo, vai te dar um carro dele, uma casa nova. Deus vai te dar condições, mas fazer o teu trabalho. É isso que tem que ser ensinado nos igrejas, que não é ensinado. Não é pelo tanto que você contribui, e nem tão pouco pelo tanto que você faz na casa de Deus. Se você é um ótimo presbítero, se você é um ótimo evangelista, se você é um ótimo diácono, e também não é isso. É o fruto do teu trabalho. Porque Deus abençoa o fruto do teu trabalho. Deus não vai abençoar quem fica em casa sem fazer nada. Ele vai abençoar quem trabalha. Então, se você é do comércio, tenta vender o máximo que você puder com a melhor margem possível. Se você tem paciência, tenta vender a maior quantidade possível. Se você é consultor, tenta conseguir a maior quantidade de casos possível. Tenta fazer o que você quiser para prosperar, mas não relaciona isso com a palavra de Deus. Por quê? Porque vai deixar bem claro. Deus não vai te dar o que você quer. Deus vai te abençoar, te dar saúde, te dar sabedoria, para que você consiga o que você quer. Por quê? Porque a Bíblia não promete dinheiro. A Bíblia promete salvação. E Jesus Cristo é o nosso pastor. E nada nos falta. E uma prova disso é que, às vezes, nós nos apegamos muito à palavra de que nós temos que ter o melhor dessa terra. O que Jesus fez? Na verdade, é que ele fez o pior dessa terra. Mas ele é o Filho de Deus. E ele fez o pior dessa terra. É porque nós queremos o melhor. Se você for o melhor, vai trabalhar. Vai trabalhar e pede a Deus o melhor para a gente que vai te ajudar. Mas não se liga de Jesus a isso, não. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida, para que você tenha Ele dentro de você. E aqui diz: deitar-me fácil, ver fácil, guia-me, não somente para as minhas. É o que Jesus faz conosco. Ele
Ele refrigera a nossa alma. Ele nos traz paz. Ele nos traz segurança. É isso que Jesus traz. E aquele que nasceu elevado da sombra da morte não temeria mal, porque tudo está comigo. Agora nós estamos vendo isso mesmo, não com a visão do Oriente Médio, mas com a visão nossa interior. Porque Jesus é o bom pastor. E Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. E nós somos as suas ovelhas. E Jesus dá a vida por nós. E quando o mal tentou nos tragar, quando o inimigo tentou passar por cima do abismo, quem estava na porta? Quem estava lá para sofrer por nós? Quem estava lá para ser usado por nós? Era o nosso pastor, que era Jesus Cristo. Ele estava lá na porta do abismo. Por isso nós não temos falta de nada. Por isso nós temos saúde, por isso nós temos uma boa família. Por isso, irmãos, que a gente vive uma boa vida. Porque Jesus, ele não viveu uma boa vida porque ele teve aquilo. Então por que você só pensa em viver uma boa vida? Ele não teve nada. Ele teve o pior dessa terra. Ele só sofreu perseguição. Ele foi caluniado, o tempo todo tramava contra ele, e no final de tudo, ele foi levado como uma ovelha para o mundo. E ele não abriu o olho. Por quê? Pelas coisas da vida alcançadas, assim diz a pessoa, e ele cumpriu toda a pessoa. E às vezes nós temos que cumprir coisas simples que a Bíblia ensina, nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos fazer coisas simples. Jesus fez muito mais que isso. E ele não precisava ter feito. Ele é o sim pastor. Mas o sim pastor se colocou como ovelha e sofreu também. Certamente que e ainda que nós levávamos acima da morte, não teria modo, pois a tua vaga declarada na nação. Prepara a mesa perante mim, na presença dos meus amigos, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice com óleo. Veja só, irmãos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus. E o nosso cálice se transporta até hoje, queridos. Nosso cálice se transporta até hoje. Porque nós não temos falta de nada. De nada. Por mais pobres que nós sejamos, tem alguém aqui que tem falta? Não, nós precisamos, nós temos. Tem pessoas que têm até menos que nós. Nós poderíamos ter mais. Mas tem pessoas que têm menos. Mas nós temos o que precisa. Jesus crucificado, ressuscitou, para que o óleo, a unção do Espírito Santo fosse derramada sobre nossas cabeças, e nosso cálice transbordado. E certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da sua vida. E habitarei na casa do Senhor por um bom Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Irmãos, Jesus Cristo é a própria bondade e misericórdia. Ele nos serve todos os dias. Tudo que nós fazemos, Jesus está olhando, Jesus está cuidando, Jesus está abençoando. A cada passo, não importa se é longo ou curto, não importa. Jesus está sempre cuidando. Uma vez, eu disse que o pastor da igreja onde eu congrego, a gente estava discutindo a respeito do assunto, né? Eu pedi para ele, mas Deus também vai se preocupar com essas coisas. Ele olhou para mim, ele jeitão dele, você conhece? Ele jeitão dele, você está errado. Eu falei, bom, mas Jesus cuida, Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Quando diz aqui, irmãos, que a bondade
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da sua vida, é porque Jesus, Deus, no seu imenso amor, nos segue todos os dias, nos acompanha todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Antigamente, a casa era terrena, material, mas Jesus deu a sua vida para que Ele, sendo a própria vida, habitasse em nós. Então, nós somos a casa do Senhor por longos dias, ou seja, o resto das nossas vidas, Deus morará em nós. O resto de nossas vidas, o Senhor viverá em nós. E qual é o valor que nós damos nisso, irmãos? Qual é o valor? O Senhor é o teu pastor. Você acredita nisso realmente? Pode se colocar de pé. Porque se você acha suas mãos, porque se você acredita realmente Jesus Cristo é o teu pastor, assim como Davi, sem ter medo de errar, acreditava que Deus era o pastor dele e que nada ia faltar. Se você acredita nisso, não entregue a sua vida. Não fique aflito com coisa alguma. É emprego que está faltando? O que está faltando? É saúde? Você tem planos a finalizar? O que precisa, irmãos? O que está faltando em tua vida? Por que você ainda não entendeu? Por que você ainda não declarou com todo o teu coração que o Senhor é o teu pastor? O dia que você declarar com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, que o Senhor é o teu pastor, tudo que está escrito aqui nesse Salmo de Davi vai acontecer na tua vida. Porque aconteceu na terra, irmãos. Porque Davi acreditava no Senhor. Davi, ele foi tido um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era bondoso. E acima de tudo, ele amava a Deus. Para que o Senhor seja o teu pastor, você precisa amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as suas circunstâncias. De todas as circunstâncias. Você precisa amar a Deus com todo o seu entendimento. Assim como diz o versículo de Romanos, que o pastor tem colocado: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Porque a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus é essa: que vocês estejam perante o Senhor continuamente em sua casa, que o teu coração seja no altar do Senhor, para que ele possa habitar ali. Irmãos, pode vir a enfermidade, pode vir as lutas, pode vir as doenças, mas elas vão passar. Davi passou por aflições no momento em que ia levar as ovelhas para pastos verdejantes. Vocês pensam que Davi não teve medo diante do urso do leão? Sim, ele teve medo. Teve muito medo. Mas acima de tudo ele teve coragem. Por que ele teve coragem, irmãos? Porque ele sabia que o Senhor era o seu pastor. Porque ele sabia que o Senhor o protegia. Porque ele sabia que o Senhor não ia deixar faltar nada. Seja como Davi, irmãos. Acredite de coração que o Senhor é o teu pastor. Acredite de coração que o Senhor vai te ajudar. Seja o que for que você estiver precisando, seja qual for a tua função, mesmo que sejam os boletos que você tem que pagar amanhã, acredite que Deus vai te ajudar. Acredite que Deus vai dar o escape. Acredite e Ele vai gerar, porque Ele é o teu pastor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti, porque Tu és um Deus grande, um Deus cheio de graça, um Deus cheio
porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. O Senhor tem sido nosso pastor. O Senhor tem nos livrado da garra do inimigo. O Senhor tem nos livrado dos predadores, ó Pai. E acima de tudo, Senhor, o Senhor tem nos livrado do nosso Deus, ó Pai. Deus Santo, Deus poderoso, olha para nós agora e tenha piedade de nossas pobres almas, ó Pai. Deus Santo e glorioso, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, ó Pai, para que possamos entender, ó Pai, o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, ó Pai. Senhor Deus poderoso, abra as nossas mentes, ó Pai, ajuda-nos a entender, ó Pai, ajuda-nos a aceitar, ó Pai, quem somos, ó Deus. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é responsável por tudo que temos, ó Pai. O Senhor é um Deus cheio de graça, um Deus cheio de amor. E sabemos, ó Pai, que por maiores que sejam as nossas aflições, no último momento o Senhor estará lá, com o seu cajado, e nos puxará, e nos tirará do abismo, e nos tirará do buraco. Senhor Deus Todo-Poderoso, às vezes andamos, ó Pai, pelo vale da sombra da morte, mas colocamos essa convicção em nossos corações de que não teremos medo, não teremos, não, Senhor, porque Tu estás conosco, o Senhor nos protege, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, nos dê força, ó Pai, nos dê força para caminhar, porque o caminho é árduo, tem espinhos, falta passagem. Senhor Deus Todo-Poderoso, às vezes falta água, Senhor, mas sabemos, assim como Davi tinha essa convicção, nós também temos, que se falta água hoje, não é porque faltará para sempre. Sabemos que o Senhor dará o escape, sabemos que o Senhor nos dará o caminho das águas, sabemos que o Senhor nos mostrará o caminho da nascente das águas, ó Pai. E acima de tudo, sempre no último momento, não acharmos o caminho, nós sabemos que a água da porta do Senhor não dá para dar, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus santo e poderoso, porque assim o Senhor tem feito no passado, Pai. Assim o Senhor tem feito com Abraão, Deus servo, Pai. Tem feito com Isaac e Jacó. Assim o Senhor tem feito com o Teu povo. O Senhor não desampara o Teu povo. Apesar de Teu povo ter pecado contra o Senhor sempre estava ali. Apesar das ovelhas terem fugido, voltado cheio de carrapichos, todas sujas, cheias de lama, mesmo assim o Senhor com carinho amor, tirou do caminho e deu amor, e assim o Senhor faz ainda hoje, porque nós não somos merecedores do Teu amor, Pai. Nós não somos merecedores da Tua graça, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós não somos merecedores, ó Pai, mas a Tua graça nos alcançou, ó Deus, pela Tua grande misericórdia. Agradecemos ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Muito obrigado pelos louvores maravilhosos, ó Pai. Muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de nos conectar ao Senhor, ó Pai, através dos cânticos, hinos espirituais, ó Pai. Muito obrigado pelos Teus servos que ministraram. Muito obrigado, Pai, por todos que estão aqui, pela Tua graça, pela Tua providência, Pai. Despeça-nos em paz agora, Senhor. Guarda-nos, guia-nos, ó Pai. E que essa verdade que estava no coração de Davi esteja para sempre em nossos corações, para que nossas convicções, e de dia e de noite, nós sempre possamos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, que o amor de Deus e a graça do Seu Filho Jesus e a comunhão do Santo e do Espírito Santo seja sobre nós,
que o Senhor resplandeça o rosto sobre nós, para todo sempre, que nos dê a paz. E todo aquele que crê, todo aquele que acredita, que tem Jesus como seu único